Eu tava achando que ia ficar de boas durante essa semana e mais uma vez esses caras resolvem perturbar. Hoje é a continuação da retrospectiva 2018. Vamos falar do segundo semestre. Fala aí, seus chatos. Não, deixa eu só destacar em julho, que julho teve a transferência do Cristiano Ronaldo, depois de ganhar o tricampeonato da Champions League pelo Real Madrid, foi transferido para Juventus. Se ninguém esperava, foi uma transferência surpreendente, assim. E até porque também o futebol italiano tá morrendo, né? Assim, daqueles grandes times, Milan, Napoli, aquelas eras quase que de ouro, né? Roma lá do Falcão, a própria Inter de Milão, Juventus, o campeonato italiano deu uma caída por causa da crise econômica também. E a Juventus vem com essa contratação de Cristiano Ronaldo. Achei bem bacana, né? Pelo desafio, o cara já consolidado no gigante da Europa, poderia encerrar a carreira por ali mesmo. Encarou uma coisa nova, né? Achei muito legal. Quem bancou foi a Jeep, né, cara? Quem bancou a transferência dele foi a Jeep. Eu lembro dos empregados tudo puto, que tinha empregado da Jeep com um salário atrasado e a Jeep pagando um pedaço do contrato do cara. Mas, assim, realmente, né, cara, o futebol espanhol ganhou um destaque muito maior em relação aos outros campeonatos nos últimos 10 anos, né, pelo menos. E os caras estão tentando resgatar isso, né? Porque a gente sabe, a gente tem esse histórico que o campeonato italiano ele é duro, né, cara? Ele é puta competitivo, ele é diferente de diversos outros campeonatos, a marcação é diferente e tal. E realmente, você não tinha mais essas grandes histórias assim de times italianos atropelando todo mundo, né? Você via sempre Barcelona, Real Madrid, o próprio Atlético de Madrid bem fortes, mas os times italianos não chegando. E, né, deu uma levantada. Tanto que até esse ano voltaram a exibir o campeonato italiano com outra atenção que não se dava antigamente. Mas, porém, acredito que quem vai entrar na moda agora mesmo é o campeonato inglês, que tá voltando a ficar grandão, né? Tá todo mundo indo jogar na Inglaterra e tá ficando grandão o campeonato inglês. Agosto pro nosso desgosto. Deixa eu começar com uma notícia assim que eu acho que ninguém esperava que a gente ia falar aqui, mas eu acho muito relevante, assim, de verdade, que é o casamento da Meghan Markle com o príncipe Harry lá na Inglaterra, cara. Eu achei muito da hora isso, assim, porque abre um precedente novo, né? Ela é uma americana, negra, divorciada, mais velha do que o príncipe. E, tipo, você não imagina, assim, que fosse tão bem aceito. Eu não sei como é que é os bastidores lá da família real, né? Mas a população gostou, né? Ela foi abraçada. Teve uma boa repercussão esse casamento. É aquela história, né, bicho? Todo mundo gosta de conto de fada, né? Todo mundo se amarra num conto de fada. Ainda mais um conto de fada com um príncipe louco, que nem o príncipe Harry, né, cara? Que posou de nazista e o cacete. Cara. E assim, aí é aquilo, né? Tem que ser príncipe mesmo. Pô, tanto a Meghan quanto a mulher do William, eu não me lembro agora qual é o nome da mulher. Middleton. Kate Middleton. Né? São duas mulheres lindíssimas, né? E eles são os dois Zé Bosta, eles são... Tá bom. Sem graça. Sem graça do cacete. Que, pô, são filhos do Charles, não dá pra esperar muita coisa, né? O Charles é o Temer da Inglaterra? É uma boa. Pô, é um bundão, né? Porque, pô, um cara que troca a princesa Diana pela Camila Parker Bowles é um Zé Ruela, né? Pô, trocar uma novinha pra uma mulher mais velha é foda. Caraca, mano. Não, é assim, não sei se existe isso, mas eu tenho uma teoria de que a Rainha Elizabeth já tá morta, cara.
porque não tem lógica que a velha tá viva até hoje. Ó, pra você ver, os netos dela já estão casando. E assim, já tem o mais velho, que é o... Qual que é o nome do mais velho? William. Ele já se cogita que a coroa vai passar dela pra ele, né? Vai pular o Charles. Porque o Charles também não tem um ibope muito bom lá. Então, assim, a mulher tá indo até hoje, né, cara? Eu acho muita loucura isso. Tem uns vídeos no YouTube que fala que ela é reptiliana, né? Cara, não, da conspiração. Tem tanta coisa, assim, que ela... eventos históricos que ela já participava, né? Sei lá, 1930. Ela Sim. já tava lá no negócio, cara. Cara, a mulher não morre, não. Ela era criança na Primeira Guerra Mundial. Ela serviu como enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Olha que bosta, bicho. Cara. Ela serviu como enfermeira. Então, assim, dá pra você pensar muita coisa. Eu dizia antigamente que, assim, quando... né, eu sou de 78. E é o ano em que o Papa João Paulo II assumiu, né? E ele foi o Papa que mais ficou no papado na história da Igreja Católica. E eu dizia assim... E eu, entre aspas, né, não comemorei a morte dele, eu comemorei que eu ia ver uma cerimônia de troca do Papa. E acabou que eu acabei vendo duas, né, porque o Bento XVI não ficou muito tempo. E agora só falta eu ver um rei morrer. Eu ainda não vi um rei morrer. Tem rei na Espanha, tem rei na Bélgica, tem rei na Inglaterra, eu ainda não vi um rei morrer. Então agora falta só ver essa cerimônia de troca de coroa, assim, tipo, de fatos históricos. É aquelas coisas assim que quando acontecer também vai marcar o ano, né? Vai ser o ano que a Rainha Elizabeth morreu. Ou, sei lá, quando for o Pelé, né? O ano que o Pelé morreu. Que são figuras icônicas, né? Assim, que fazem... É a história viva, praticamente. Sim, sim. Então... Se você pensar, por exemplo, durante o século XX, então você teve o casamento da princesa da Rainha Elizabeth, que hoje é rainha, mas na época era princesa, mas ela casou para poder assumir o trono, e o casamento da princesa Diana. Mas entre o casamento da Rainha Elizabeth e o casamento da princesa Diana, cara, vão quase 60, quase 50, não, 50 não, são 45, quase 50 anos. Nesse século, em menos de 10 anos, o pessoal já viu o casamento do William e agora o casamento do Harry. Então, assim, para o século XXI tá tranquilo, tem muita coisa ainda que vai acontecer, sabe? Tem muito entretenimento. Em agosto tem o primeiro debate, né, dos presidenciáveis, aquele debate horroroso na Band. Nossa. Cara, naquele debate ali eu tinha que ter enfiado na minha cabeça: não faz nada nessa eleição, não, fica na sua. Mas eu me envolvi, eu ia ficando puto vendo aquele debate. E é o clássico, né, cara? É nesse debate que surge, ou melhor dizendo, ressurge a Ursal. Ai, não, esse episódio do debate foi muito engraçado, cara, porque começou com o Ciro Gomes perguntando pro Bolsonaro quem era, não, o Boulos perguntando pro Bolsonaro quem era a Val, né, tipo assim, Bolsonaro, explica quem é a Val. Aí, mais pra frente vem o Cabo Daciolo, ícone da eleição, faz o mesmo tipo de pergunta, aproveitando, né, o formato. Ciro Gomes, explica o que é Ursal. O Ciro Gomes com aquela cara dele, né? Tipo, não sei, não me chamaram pra essa reunião aí, não sei não. Não, foi cara, muito bom isso, nos cara. Vídeos assim na internet que eles botam, né, o close tanto na cara do Daciolo quanto na cara do Ciro, né? A cara do Ciro é do tipo: caralho, de onde esse cara tirou essa porra? É justamente isso. Mas, assim, pensando, você acha que o Cabo Daciolo é doido mesmo? Doido não, mas ele pensa essas coisas mesmo?
Ou esse é um personagem? Guilherme, eu vou te falar uma coisa que eu tenho visto recentemente. Eu tinha uma TV Smart na sala que tinha YouTube. Só que por algum motivo, o aplicativo que tinha nessa Smart TV da sala, ele não era tão bom quanto o aplicativo do TV Box que eu tenho. Cara, no aplicativo da TV Box que eu tenho, é quase como se eu entrasse na Deep Web do YouTube. É sério. Porque as recomendações que vêm no aplicativo desse meu TV Box é fantástico. Eu descobri recentemente um cara chamado Maestro Boggs. Ele tem canal no YouTube há muito tempo e ele fala mal de todo mundo. Só que eu não vejo ele pintando nas discussões do cara. Então, é um dos caras que denuncia pra caramba as merda que Nando Moura faz, etc, etc. Por que eu tô falando disso tudo? Porque quando eu tô vendo coisa de política, né, e esse algoritmo do YouTube, ele é um radicalizador, sempre vem essa porra de Illuminati, sempre vem essas porra de ursal, sempre vem essas coisas de reptiliano, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida em reptiliano. Rainha Elizabeth II é uma reptiliana. Falei, que porra é essa, bicho? Aí eu fui lá ver, os caras viajam na maionese. Porque esse é um problema que também ocorreu, né? A gente ficou evidente esse ano aqui no nosso país isso, que as pessoas se informam pela internet, mas se formam por pessoas que não sabem nem o que estão informando. Você tem que ver, um dia quando você tiver tempo, você procura debates sobre a Terra plana. Cara, é uma das coisas, você engenheiro, você vai se questionar sobre o que você sabe. Os caras são convincentes, né? Não é só que os caras são convincentes. Eles ficam falando assim, por exemplo, porque esses globoloides, eles chamam quem acredita que a Terra é uma esfera. E a Terra é uma esfera, gente. Por favor. De quem acredita não, quem sabe que a Terra é esférica, né? Exatamente. Porque não é uma questão para acreditar, é fato. É verdade. Não é um artigo de fé, né, cara? Então, não, porque esses globoloides, eles ficam esperando todo o conceito vir de alguém. Nós que acreditamos que a Terra é plana, não acreditamos na verdade que alguém nos diz. Nós vamos em busca da verdade. Aí, mano, os caras falam tanta coisa que você assim, caralho, o que esse cara tá falando? Você começa a se sentir burro, sabe? Do tipo, tudo que você sabe é nada perto desses caras. Todo o conhecimento que você adquiriu lá desde a 5ª série sobre um pouco de astronomia, etc. A vida não faz mais sentido, né? Não, cara, perde muito sentido. E aí, voltando à sua pergunta, o fato do Cabo Daciolo falar esse tipo de besteira é por causa disso. Se você ficar o tempo todo, tipo assim, trocar sua televisão por YouTube, você vai ver cada coisa. Tem novelas no YouTube, que são as tretas entre os youtubers. E tem gente que faz novela também no YouTube, tá? Crianças, inclusive, fazem muitas novelas. Então, as pessoas estão se informando pela internet. Só que estão informando por pessoas que não falam merda com coisa nenhuma, cara. E eu acredito nisso do Cabo Daciolo. Ele acredita mesmo nisso. Ele não é doido. Ele só acredita naquilo que ele tá falando. Cara, eu queria muito entrevistar o Cabo Daciolo. Cara, vamos fazer. Eu adoraria. Vamos fazer esse esforço pra 2019, cara? Vamos colocar um propósito aqui? Entrevistar o Cabo Daciolo. Vamos fazer. Cara, ia ser demais, bicho. Do tipo, pô, Cabo, a gente quer conversar descompromissadamente. A gente não quer fazer chacota do senhor, nem nada. A gente quer conversar e quer escutar as coisas que você fala, bicho. A gente só quer te entender, cara. Fala pra gente. Na moral, eu acho muita loucura, cara. E assim, Pode falar. Não, assim, igual você tá falando, né? O cara acredita mesmo nessas coisas. Você vê que não precisa de... Sim, tem gente que usa droga,
Cara, eu não preciso dessas coisas, né? Basta acreditar, velho. Ué, tem gente que... Você viu a entrevista dele com o Danilo Gentili logo após as eleições? Não, eu não vejo Danilo Gentili. Não, procura no YouTube a entrevista dele. Cara, não sei o que foi. Ele diz uma coisa parecida com isso, assim. Ele falou assim, uma das maiores alegrias que eu tive nessa eleição foi ver ateus gritando glória a Deus. Se for olhar por esse lado. Entendeu? O cara acredita realmente, ele sabe que ele é uma piada, mas dentro do sistema de crenças que ele tem, ele fica, amigo, tem ateus falando glória a Deus. E isso é bom, porque dentro do sistema de crença deles, Deus quer ouvir isso mesmo, sabe? Deus quer ouvir isso mesmo. É por isso que às vezes eu duvido se ele não é um personagem. Entendeu? É por causa desse tipo de coisa, assim. Talvez o cara saiba o que ele tá fazendo, sabe? Cara, o cara é um bombeiro, cara, assim... Sim, pra você ser um bombeiro, você tem que passar num concurso. Exato. Sabe? Ele não deve... Por isso eu até corrigi, né? Eu falei assim, se ele é doido. Ele não é doido, assim, porque ele tem a capacidade pra muita coisa. Sabe? Ele só acredita nisso, mas será que é? Sabe, eu fico nessa de... Sabe, igual o lance da Sabrina Sato lá no Pânico? Aí que todo mundo ficava falando assim, a Sabrina Sato é um idiota, não sei o quê. É boa porra nenhuma, aquilo é um personagem. Não mesmo, não, mas tipo, o quanto ela capitalizou, né, com esse episódio da gravidez dela aí. Uma pessoa burra, tá bom que já se passou mais de 10 anos desde quando consideravam ela burra. Mas ela continua falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, que alguém pode considerá-la burra, né? Burra não é nada, coisa nenhuma. E ele também, né? Ele não é, entende? Ele só tem um sistema de crenças que extrapola o aceitável. Interessante, é o caso a se estudar. Daciolo, vem cá que a gente quer conversar com você. Daciolo, queremos você aqui. Setembro. E aí chegamos em setembro, que o negócio fica feio pra danar, né, cara? Que aí a gente tem primeiro o incêndio do Museu Histórico Nacional, que, como o Guilherme falou anteriormente, também é um episódio feito no frigir dos ovos, como a gente fala. Entende? No meio da tragédia, o incêndio aconteceu no domingo. Na segunda-feira a gente gravou pra botar na quinta-feira. E a gente, tanto eu quanto a Angélica e o próprio Guilherme, a gente estava assim... Que porra que aconteceu? Entende? Que a gente se esforçou, nós três, ao máximo, para explicarmos o que estava acontecendo, por que a gente estava do jeito que a gente estava no episódio. Você pode escutar pelo tom da nossa voz que a gente estava assim, o que está acontecendo? E tentando explicar para as pessoas. A gente estava perdido, né, cara? Assim, porque nós três, né? Até a Renata participou do começo, mas por problemas técnicos, assim, não deu para ela continuar. Mas nós três, eu, Bruno e a Angélica, nós somos envolvidos, né, com educação, com pesquisa, né, nós gostamos dessa área. E aquilo ali foi um golpe tão forte assim, sabe? E a gente ficou meio... Como assim, cara? Como que essas coisas podem acontecer, sabe? E como que a gente desvaloriza, às vezes, a educação, a história, né? Ainda mais esse ano que esse tema de revisionismo histórico foi tão massacrado, né? As coisas foram tão desvirtuadas, assim. Então, foi um episódio difícil, né? Até o clima foi diferente. Não teve a nossa entrada clássica lá para animar a festa, nem nada. Nós fizemos uma coisa bem reflexiva mesmo. E passando, né? Tentando passar o nosso sentimento, porque eu até comentei com o pessoal, falei assim, vocês querem gravar? Porque na época que teve aquela tragédia em Mariana, se eu pudesse gravar, eu gostaria, para falar as coisas. E aí o pessoal topou e a gente foi nessa coisa. A Angélica também muito emocionada por causa do envolvimento, né? Ela tem colegas que trabalhavam lá. O Bruno por frequentar, né? Por ser na cidade.
Então, assim, foi um episódio bem triste da nossa história, né? Não, cara, e foi bom que você falou disso, foi muito legal quando você mencionou isso, né? Que quando aconteceu Mariana, né? Você gostaria de ter feito isso, você gostaria de ter deixado registrado, no mínimo, a sua indignação com aquela bosta que aconteceu em Mariana, que a gente também não pode deixar esquecer, não pode deixar ficar esquecida, porque aquilo foi um crime tão sem proporção quanto um holocausto. Não há como comparar, porque são tragédias. Não se compara a tragédia. Essa tragédia foi maior que a outra. São tragédias. Mas é preciso refletir sobre isso. E agora, quando você fala isso, né? Quando a gente está passando por um momento em que o Brasil inteiro faz um revisionismo da história e um museu de história pega fogo, significa que a gente perde um pedação de quem nós somos, e a gente precisa repensar, porque é o que a gente vai ter que está começando a fazer pelos próximos anos, principalmente porque, eu não sei se vocês sabem, eu sou contra o governo que está aí. A gente vai precisar repensar esse país que a gente está vivendo, porque tem muita coisa que precisa ser feita, e a gente não pode ignorar os problemas que a gente tem. Isso é muito importante. E aquele episódio foi feito assim, à flor da pele. E eu tenho até que te agradecer, Guilherme, porque assim, foi bom falar naquele programa, foi bom porque diminuiu a minha angústia, a minha tristeza, a minha dor que eu estava sentindo ali, sabe? É meio que sessão de terapia mesmo, sabe? Botar pra fora o que eu tava pensando e sentindo e botei. E o programa ficou o que for. Não sei pra você ouvinte se soa muito meloso, muito sentimentaloide aquele programa, mas a gente fez porque a gente tinha que ter dito o que a gente disse naquele programa. O episódio foi demais, cara. Aí, mal a gente se recupera do episódio do museu, um doido, maluco, dá uma facada num candidato à presidência, no meio da rua, com um monte de gente do lado dele. Aí você pensa, fodeu. Fodeu, a gente... Aí que a teoria da conspiração comeu solta mesmo, né? Exatamente. Aí eu penso, tipo assim, mataram a outra lá no início do ano, agora tentaram matar o cara que vai ser, né, o cara mais bem cotado nas pesquisas. Que rumo que esse país vai tomar se ele morrer, né? Naquele momento era muito de se perguntar, e se ele morrer, que merda que vai dar? Cara, esse ano, é por isso que eu falei aquilo no começo, sabe? Parece que as coisas estão ficando mais malucas. Parece que o pessoal tá perdendo o sentido do senso do que é responsável, o que pode e o que não pode fazer, sabe? Tem acontecido coisas... Como assim um candidato à presidência tá fazendo a sua campanha, vai um maluco lá e a gente não sabe até hoje qual o motivo desse cara, né? Porque ele fala, tem hora que ele fala que foi Deus, tem hora que ele fala que ele não agiu sozinho, Deus, que teve alguém que influenciou ele. Então, na verdade, assim, a gente não sabe, nunca vai saber, né? O Brasil é um país que tem um histórico de crimes políticos aí bem grande também. Mas muita loucura, cara. Muita loucura se eu for parar pra pensar, sabe? Sim. E assim, o que me preocupou, assim, se você parar pra pensar assim, o cara conseguiu só dar uma estocada. E se ele tivesse dado duas? Eu acho que se ele tivesse dado duas, tinha dado merda mesmo, sabe? E aí a gente ia caminhar pra um negócio muito mais doido. Ainda bem que ele deu uma e o presidente ainda tá aí com bolsa de cocô, tá ok? Mas... Essa imitação do Bolsonaro é muito engraçada. Não tem como. Tipo, recentemente ele foi visitar algum lugar aí sei lá, da Polícia Federal e tal, e fez flexão com bolsa de cocô e o caralho, né? Mas tudo bem. A gente vai falar disso mais na frente. Essa bolsa de cocô, ela tem que ser conveniente, né? Assim,
Assim, tem hora que ela é conveniente, aí ela precisa dela, tem hora que nem tanto, né? Vai aquela coisa. Exatamente. Mas aí pronto, aí em setembro vai isso, fica aquilo. Eu lembro que eu tava no supermercado fazendo compra, e aí eu escutei um cara, acabaram de dar a eleição pro Bolsonaro. Acabaram de eleger o Bolsonaro, na verdade, o cara falou, né? Por conta disso. E aí eu meio que aí, quando eu entrei no carro, né? Eu tava botando as compras no carro e liguei o rádio e eu escutei. Eu falei, puta, deram uma facada no cara, agora fudeu, agora ele é presidente mesmo. Mas foi apertado, né, cara? Foi apertado. Foi. É porque o brasileiro tem memória curta também, né? Assim, se fosse na véspera da eleição, ele tinha sido eleito com 90% dos votos. Mas aí foi passando, né? Ele foi perdendo alguns votos, o pessoal, né? Foi desistindo. Quando não compareceu a alguns debates. Então, cara, isso é uma coisa que me incomodou, sabe? Nessa eleição, porque nós tivemos, eu acho que pela primeira vez, um presidente na história do mundo que foi eleito sem falar nada. Assim, sem nenhuma declaração oficial, sabe? Ele deu entrevista, mas isso não conta, sabe? Sem debater, sem... Ele participou, acho que foi de 2 debates, não foi? Ou um só? Isso, ele foi no debate da Band e depois no debate da Rede TV. Pois é, e assim, o cara dando entrevista no dia do debate em um canal concorrente, sabe? Eu achei isso muito errado, assim. Tudo bem, o cara tomou uma facada, não tô colocando isso. Eu tô falando assim que, de certa forma, é até desleal, sabe, da parte dele. Assim, já que ele tava retirado, né, que não falasse nada, não falasse com ninguém. Aí o pessoal da Record ali, que, né, tem um braço forte com ele, conseguiram, todo mundo da Record entrevistou o Bolsonaro. Então, eu achei isso meio desleal da parte dele. Mas tá eleito, acho que isso também não mudaria muita coisa na eleição. Não, inclusive, né, porque assim, existem agora os cientistas, né, das áreas sociais, eles começam a se debruçar sobre exatamente esse fenômeno dele, né, aquilo que a gente falou antes, que é dele dizer aquilo que o povão quer escutar, e de que assim, cara, tô pouco me fudendo pra vocês. Eu sento lá na sala da minha casa, faço uma live pelo Facebook e pronto, eu falo o que eu quiser, não preciso ficar alugando ninguém na televisão de casa e pronto. E foi assim a campanha dele, sabe? Ele mudou o paradigma de fazer campanha eleitoral. Tomara que, né, nos próximos anos isso realmente mude pra gente. Porque quando se fala de horário gratuito eleitoral, não é gratuito. Os partidos pagam a emissora para ter aquele espaço. É gratuito para a emissora, não é para os partidos. E o dinheiro dos partidos a gente sabe que vem dos nossos impostos. Então tomara que isso deixe de ser como é hoje. E, pô, cada candidato fala aí pelo seu canal do YouTube, faz sua live pelo Facebook e assiste quem quiser, quem vai votar nele, sabe? Existe a legislação que diz que ele tem que falar para todo mundo, mas aí são outros 500, né? Eu até esqueci de mencionar isso quando você falou do debate, mas tem um episódio do remix que o Michael fez sobre o debate. Eu achei muito interessante, que ele questiona justamente isso. Será que não tá na hora de mudar esses debates? Né? Porque os caras vão, sei lá, em 5, 6 canais diferentes para fazer a mesma coisa. Exato. Eu acho que às vezes também tem que mudar essa forma de fazer. Não, isso tá ultrapassado. Uma coisa que o Michael fala no episódio mesmo os jornalistas não ajudam nem atrapalham ninguém. Eles fazem umas perguntas bobocas, entende? Que não exploram exatamente isso, as contradições que cada candidato tem, e fica a cargo dos candidatos, vão ficar se digladiando com o outro, que a gente sabe que é mentira, que é teatrinho, que depois, quando acabar a eleição, eles estão tudo ali, todo mundo se abraçando, e pronto, acabou, vamos ver que agora no próximo governo eu te dou um cargo ali, etc, etc. Não vale de nada disso, né? Outubro. Outubro não teve nada, não? Tipo assim, em outubro, né?
A eleição, né? Verdade. Eleição, primeiro e segundo turno. O que dominou foi aquele escândalo, né, do Caixa 2 do WhatsApp, né, que Verdade. ficou ali no... teve esses debates todos e muitas famílias ruíram, né? Eu espero que você quando Esse Natal vai ser complicado, né? Ou vai ter mais ceias de Natal, ou vai ter muita gente tendo que abaixar a guarda e se reconciliar. Vamos lembrar, meus amigos, é aniversário de Jesus Cristo, união, comunhão. Coitado de Jesus. Fica tudo nas costas do Jesus. Não, o cara já foi crucificado para remir os pecados de todo mundo. Tem que fazer isso todo ano, é foda, né? O pessoal é isso aí, cara. Não, mas que ficou feio mesmo, né, essa questão de a quantidade de coisa tosca que vinha pelo WhatsApp, né, cara? A quantidade tosca, aquilo era anormal mesmo, aquilo não tinha muito porquê você tá recebendo aquilo. E quem discutia pelo WhatsApp, então, eu fico com pena dessas pessoas, porque foi um trabalho muito desnecessário, né? Novembro. Aí chega em novembro, Enem. Enem quebra. Enem do nosso coração, né? Que os jovenzinhos ficam desesperados, graças a Deus já passei dessa fase. Agora eu posso rir dos outros de boa. Rir da desgraça alheia. Tem os fake news dos atrasados, né? Tem aqueles caras que vai atrasado só pra fazer teatrinho. Exato. Mas não tá atrasado porra nenhuma. Mas é engraçado mesmo. Não, mas até isso, né, cara? Eu vi, quando eu descobri esse ano isso, né? O cara que finge que tá atrasado só pra virar piada na internet. E o outro que é o seguinte: esse ano o nego quis culpabilizar quem fazia chacota dos atrasados. Sabia disso? Não. Chegou nesse nível? Os caras queriam. Tem uma tipificação na lei que fala que é crime você ficar rindo da desgraça alheia, como no caso dos atrasados do Enem, cara. Né? É foda, é tristão isso. Caralho. A que ponto chegamos? E o Enem tratou, como a gente estava falando antes, né, de algo bem atual, né, de como os algoritmos estão presentes nas nossas vidas, né, como nós estamos entregues às redes sociais, e as redes sociais são geridas por algoritmos, e que esses algoritmos nos recomendam, inclusive fake news. Verdade. Os algoritmos conhecem mais a gente do que a própria família, né? Cara. Por quê? Eu falo isso aqui, já falei várias vezes. O Netflix me indica as séries lá. E eu gosto. A maioria das indicações do Netflix eu gosto. O YouTube, quando eu entro lá, ele já me indica também, ó. Você vê esse vídeo aqui. Eu vou e assisto, né? Eu obedeço. Facebook. Eu tô desistindo de redes sociais, assim. Eu tentei agora com o Twitter, mas eu tô vendo que o Twitter também é um grande mimimi. Você tá na tendência, tá todo mundo entrando nessa também. Eu tô conseguindo convencer Renata disso. Pois é. Antigamente o passarinho fazia piu-piu, né? Hoje em dia faz mimimi. Mas... Então, assim, tudo é isso, cara. A gente tá vivendo dentro de algoritmos, né? Daqui a pouco vem aí o Morfeu, fala que a gente tá na Matrix, e a gente vai ser feliz, viver com a realidade. Porque não tem mais necessidade, né? A família da gente, cara, a gente tá na internet aí, a família da gente nem vê mais a gente, ou então vê pela internet, né? Então, de certa forma, nós somos o que nós somos na internet, né? Não tem mais convívio pessoal. Não, a gente fez um episódio bacana, né, sobre isso, sobre rede social, você é o produto, né? Porque que a gente discute muito isso. As pessoas não se deram conta de que se alguma coisa é de graça, o produto não é o que você acha que é de graça, o produto é você. E o produto que você acha que é de graça, ele é baseado no algoritmo que está vendendo você. E os escândalos, né,
que acho que, se eu não me engano, foram em março desse ano, que o Zuckerberg teve que prestar depoimento lá no Senado americano, né, quando ele vazou, foi comprovado que ele tinha vendido dados para, como é que é o nome? Não sei o que, analítica. Quando me... não lembro mais. Agora não vou lembrar o nome. Então, assim, ele vendeu dados e, quer dizer, você acha que você está muito bem ali protegido e realmente não tá, né? Aí... Achou que tava protegido, achou errado, otário. Exato. Aí teve o presidente, né, eleito, entre aspas, expulsando o pessoal de Cuba, do Mais Médicos, né? Caralho, mano, isso foi uma coisa escrota, né, velho? Sei lá, assim, a gente já falou que o Papo de Calçada é uma galera reacionária de esquerda mesmo, entendeu? A gente tem que admitir as coisas, não adianta enganar ninguém, né? A galera que ouve a gente já sabe. Até essa eleição aí, esse ano, acho que foi um divisor de água. Quem sobreviveu ao Papo de Calçada é porque é fã mesmo, entendeu? Vai ficar. Vocês são foda, porra. Não, assim, a galera que ficou é porque vai ficar mesmo. Mas, assim... Independente de posicionamento político, existe uma coisa chamada relações internacionais, né? Que é o quê? Um governante de um país toma determinadas decisões e ele tem que conversar com outros governos, né? Por causa dessas decisões, como que isso vai impactar e tal. Cara, o cara simplesmente meteu um Twitter lá, entendeu? Falando que, não negocio mais com Cuba. E Cuba mandou os médicos voltar. Tipo assim, como assim, mano? Você não conhece, você não sabe o que é tratado, o que é sentar, conversar com o embaixador, né? Mandar um embaixador seu. Isso é coisa básica, assim, desde os primórdios. Você aprende isso até... Eu achei isso muito escroto, cara. Assim, não esperava isso. Até porque muita gente que... Assim, médico é uma profissão complicada. Sim. Eu acredito assim que existe gente que quer realmente salvar a vida e tem gente que tá ali por um negócio de família, por um interesse financeiro. Existe muita coisa, né? Nem todo médico é igual, assim como nenhuma profissão, ninguém é igual, né? Existem os bons, os maus, existe tudo aí. Mas assim, tem muito lugar, cara, que não tem médico, sabe? E a galera fala assim, mas tem que ter revalidação de diploma, tem que ter... Concordo, tem que ter tudo isso. Porém, tem lugar que a situação é tão precária, mas tão precária, que se tiver um enfermeiro, já é uma coisa gigantesca. O cara, para aplicar uma injeção de glicose, né, pro diabético. Cara. Pois é, e assim, às vezes as pessoas que estão no grande centro, numa cidade de até médio porte, como eu moro, numa cidade de 300 mil habitantes e tal, assim, uma cidade que tem médico de todas as especialidades, tem um hospital público razoavelmente bom, que está superlotado, mas é bom, né, assim, dá para tentar salvar uma vida lá dentro ainda. Mas tem lugar que não tem isso, e às vezes as pessoas não entendem que não tem isso, acha que não, que, sabe, foge da realidade, a pessoa não está nem preocupada em entender como que é a realidade do outro. Então, essa decisão de, entre aspas, expulsar os médicos cubanos, né, porque ninguém expulsou, mas foi uma situação que acabou culminando nisso. Eu achei muito escrota, sabe? Não é assim que se resolve as coisas. A gente não gosta, isso foi uma decisão do governo passado, a gente quer, né, acabar com isso. Beleza, mas existem maneiras. Por exemplo, o Trump lá nos Estados Unidos, o Obama criou acho que é o Obamacare, né? Isso que aí. É uma lei lá que obriga todos os americanos a terem plano de saúde. Que é muito comemorado pela base do partido do Obama e foi... não é bem aceito pela base do partido do Trump. Mas o Trump não chegou lá e falou assim, tem que acabar com isso aí. Não, foram feitas articulações, meios judiciais, e agora eles estão conseguindo derrubar essa lei,
E as coisas são feitas assim, não é de uma hora para outra, é com calma, estudando, vendo como que a gente vai substituir isso. A gente não quer mais médicos cubanos, mas como é que a gente vai fazer então para suprir essa necessidade? Né? E o cara nem entrou e já causou isso, sabe? Não é pelo Twitter que se resolve essas coisas. Não. É essas coisas que dão um certo medo, né, no governo dele. Sim, e assim, tem aquela questão. Eu penso. Todo mundo tem um ponto de crítica e tal. Eu penso que Cuba foi esperta. Porque essa questão do mais médicos, né? Cuba exporta médicos. Cuba ganha dinheiro com a exportação desses médicos. É do tipo, enquanto nós aqui produzimos soja pra cacete e exportamos pro mundo, Cuba investiu no desenvolvimento, né, da medicina, etc, e forma médicos tão bons que vamos fazer disso um produto. Porque foi isso que a gente fez. A gente não podia... a gente sofreu um embargo comercial. Lembrando aqui a todos os, bolsonaristas e extremistas de plantão, eu não sou a favor de Cuba. Cuba, sim, é uma ditadura, etc. Eu estou falando de dados, de fatos. Cuba exporta médicos porque é um produto, assim como a soja é para nós. E eu acho que Cuba foi muito inteligente nisso, exatamente para não associar a sua imagem do seu produto a um governo que está fazendo o que está fazendo antes mesmo de tomar posse, né, por assim dizer. E deu um tiro no pé, porque a gente já viu aí nos noticiários que muita comunidade se deu mal, porque tinha lá um cara que estava lá e estava conseguindo sobreviver na cidade, mandar dinheiro para a família em Cuba e estava conseguindo sobreviver. E a cidade aqui no Brasil estava tendo médico, estava tendo um enfermeiro, estava tendo alguém que pudesse cuidar deles, né? E como você disse, é uma incerteza para o futuro, né? A gente fica sem saber o que vai acontecer no futuro. Dezembro. Chegamos em dezembro. Dezembro é o momento atual, né? Estamos aí. Eu queria só destacar para começar que a gente falou de futebol lá no meio do ano. É um ato, uma coisa inédita também que aconteceu. Foi a nossa Libertadores. Depois de um monte de cachorrada, eu como cruzeirense meio que fiquei desiludido com a Libertadores depois que eles escarfaram meu time lá na cara dura. E fizeram tudo para ter uma final com River e Boca. A final foi adiada por atentados, né? Que foi uma coisa escrota, assim. Que parece que os caras têm orgulho, né? Botar na manchete lá: ônibus do time adversário apedrejado. Os caras devem ficar de pau duro, né? Falando assim: nossa, nós somos muito foda, nós botamos os caras pra correr. Isso só pode ser isso. Os caras não entendem que é esporte ainda. E acabou que a final da Libertadores foi parar na Espanha, né? Depois tentaram fazer de novo no estádio do River Plate, não conseguiram. Aí falaram assim: o jeito é tirar da Argentina. E aí conseguiram lá na Espanha, por causa de uma colônia argentina forte que tem lá, né? E pela relação dos países também, a colonização. Mas ficou o fato interessante que libertadores da América, né, que libertaram dos colonizadores espanhóis e foram disputar a competição na própria Espanha, né? Ficou no mínimo pitoresco. Não sei se isso tem a ver, se é legal, se é ruim, se é bom, mas que é curioso, Esse é excelente, né, cara? É do tipo, a gente acha que a gente aqui no Brasil sofre com algumas coisas inéditas, umas coisas pitorescas. Não, cara. Na América do Sul, na América Latina toda, estamos todos fadados a essas coisas bem estranhas. Lembra quando na Copa do Mundo não, nas Olimpíadas de 2016 havia essa boataria de que muita coisa não estaria pronta, que poderia correr o risco da Olimpíada ser em Londres, sabe? A gente acha que algumas coisas aqui vão acontecer só com a gente, não, acontece lá também. Os caras fizeram merda na Argentina e, porra, o nome de um campeonato tradicionalíssimo como a Libertadores, acontece isso, o cara vai disputar lá. Não, na pátria dos colonizadores, entende? Colonizadores de América.
Isso seria... Cara, já pensou se fosse... Agora você que tá ouvindo isso, de repente já sabe até quem é o campeão mundial. Mas já pensou se a final fosse Real e River Plate? Ia ser no mínimo engraçado, né, cara? Mas... Cara, o mundo dá muita volta, né? Eu acho interessante essas coisas. Aí por último a gente tem aí essa prisão aí do médium / charlatão / estuprador do João de Deus, né? Que isso aí tá sendo uma coisa triste, né, cara? Esse eu acho, eu não sei se ele é espírita, não é? Sim, isso. João de Deus. Espiritismo é considerado religião? Sim. Vamos lá, na teoria, o espiritismo é uma religião cristã, inclusive. Pois é. Assim, porque eu como católico, né, a gente tem que engolir muitas coisas do tipo padre é pedófilo, né? O cara lá que é evangélico, né, protestante, ele ouve que pastor é ladrão. Aí agora vem com essa do espírita, né, cara? Eu fico muito triste porque essas coisas envolvem fé, sabe? Você tá mexendo com... assim, porque... O sofrimento, né, cara? De gente que procurava ele pra uma cura, tem né? até um relato de uma mulher que eu acho que ela foi levar a mãe dela lá. Aí ela falando que foi convidada a ir para um quarto com ele. Aí ele falando perguntando se ela confiava nele, que não sei o que. E aí que ele tentou abusar dela, sabe? Aí ela se sentiu meio estranha assim, falando assim: nossa, será que eu tenho que passar por isso para tentar salvar minha mãe? É coisa do tipo, sabe? A pessoa tá ali tentando às vezes é a última esperança da pessoa, né? Tá numa doença terminal, perdeu um ente querido. A pessoa tá buscando um conforto e acaba tendo que lidar com certas situações, né? Eu acho muito triste. A questão só do assédio já é uma questão muito complicada, né? O assédio ele é muito complicado, essa questão do machismo e tal. Aí quando envolve, além disso, a fé, nossa, cara, assim, eu citei a religião católica justamente por isso, porque quando eu, como católico, vejo casos de padres pedófilos ou que abusaram de mulheres ou coisas do tipo, eu fico triste, sabe? De ver assim, poxa, pessoas que professam a mesma fé que eu, que teoricamente deviam acreditar em ideais que eu acredito, estão cometendo certos deslizes, certos crimes, sabe? Isso é igual a gente tava falando do caso do Lula, né? É aquela desilusão, cara, assim, de você não... Sabe, você meio que perde o chão ali na hora porque você acredita tanto numa coisa e é até uma crença superior, né? Uma fé. E você tem que lidar com essa desilusão. É muito triste. Eu fico com pena de quem tem que lidar com isso, sabe? Que é muito complicado. Você abordou duas questões que são fora, né, cara? É isso, envolver o sofrimento de alguém. Se você desconsidera o sofrimento de alguém, seja pelo motivo que for, cara, você é um canalha, sabe? Se você se aproveita do sofrimento de alguém, seja da religião que for, ou se você não tem religião nenhuma, se você se aproveita do sofrimento de alguém para se beneficiar da forma que for, você é um canalha, para dizer o mínimo. Segundo, cara, tem essa questão da esperança, né, cara? Porque durante muito tempo foi a religião que trouxe, as diversas religiões que trouxeram alento, consolo para milhares de pessoas em situação de sofrimento. E aí você junta isso tudo, que é uma questão que está realmente ocorrendo, que assim, tem 300 mulheres dizendo assim: esse cara me estuprou, esse cara me assediou, esse cara me fez mal. Só que tem um cara dizendo assim: não, eu não fiz nada disso, não, isso foram... se isso aconteceu... Eu não sei se essa informação é verdadeira, que diz que ele disse que se aconteceu alguma coisa, isso é coisa dos espíritos. Tá entendendo? Nossa, sabe? É um negócio... Quando você cava,
fica mais sujo, mais fede, mais tudo. É horrível de qualquer forma. E principalmente por causa disso. Porque é um sofrimento ao quadrado, né? O cara foi lá procurar consolo e arrumou mais sofrimento, né? Tem 300 e tantas famílias aí, 300 e tantas famílias que se revelaram, que foram lá contar seus casos, que sofreram esse tipo de coisa. Fora as pessoas que, naturalmente se sentem envergonhadas, não tem coragem de denunciar isso, né? Sabe lá a quantas mais pessoas ele fez esse tipo de mal. Isso é um fechamento pro ano, né? Verdade. Pior do que a gente poderia imaginar. Mas tem nenhuma notícia boa aí não, pra gente encerrar o ano bem? Cara, tem uma notícia boa. Tem uma das penas mais risíveis que eu já vi na minha vida. Alexandre Frota foi condenado. Esse é no mínimo engraçado. Alexandre Frota foi condenado lá num processo de difamação contra Jean Willis, e a pena dele é ficar picando papel. Por que essa pena, cara? Ao invés dele ficar, como ele não tem antecedentes criminais, aquelas coisas todas que existem nos parâmetros da justiça brasileira, tem de endereço fixo, essas coisas todas, ele cumpre uma pena alternativa. Afinal de contas, imagina a Frota preso, né, numa cela, o que ele não faria, o que não fariam com ele, né? Mas tudo bem. Ele ia transar com os travestis tudo da cadeia, né? Que ele gosta. Aí, vamos converter em pena alternativa. Vamos botar o cara pra picar papel. E o que é pior são os papéis do processo que eu li. São os papéis gastos no processo. Tu tem ideia disso? Do quanto alternativo isso é? Caralho. É demais, cara, é demais. Sabe, quando você acha que nada pode piorar, não, tem um negócio assim que vamos rir um pouquinho. Cara, não, mas assim, o Alexandre Frota, ele é um caso à parte, porque é um cara que já fez de tudo na vida, né? Se a gente for pensar, o cara já foi comediante, o cara já foi ator pornô, o cara já foi, sei lá, galã de novela. Já foi produtor, né? Ele trabalhava na SBT como produtor da SBT. E aí a gente começa a ver também como que a SBT é escrota, né? Puta que o pariu, velho. Mas, assim, e o cara chegou a ser deputado, velho. E eu vi uma entrevista dele no Pânico. Do Lobão antes, que eu acho que o Lobão tá ficando doente, cara. Eu acho que o Lobão não tá normal mais. Mas... E dele, assim, esculachando os caras, sabe? Tem que pôr pra quebrar, não sei o que. Aí o cara vai e sofre uma condenação dessa, velho. Assim, o cara não tem moral nenhuma. Quem votou nesse cara, bicho? Pelo amor de Deus, São Paulo. São Paulo tá de sacanagem. Elege Tiririca e agora elege Alexandre Frota. Porra. Não, ele ainda vai ter que pagar 295 mil reais ao Jean Willis, né, que ele atribuiu lá uma fala pro Jean Willis sobre pedofilia em 2017. E aí, como, né, ele condenado a prestar, tem aquele cara que paga a cesta básica e tal, serviços à comunidade, picotar papel no Fórum de São Paulo. Parabéns, cara. Esse aí conseguiu. Ele superou, né, cara? Superou, né? Não, e palmas pra justiça, né, cara? A justiça deu a margem pra gente. Deu a margem pra gente fazer uma piada boa, né, cara? Já deu a piada pronta pra todo mundo. Só comentar também que na época da eleição, né, uma das coisas que bateram muito no Haddad foi que ele foi considerado um dos piores índices de rejeição no final do mandato dele na prefeitura de São Paulo, né?
Mas aí é igual a gente tá falando, São Paulo elege Tiririca, São Paulo elege Alexandre Frota. Que parâmetro São Paulo tem pra eleger, pra falar se alguém é bom ou mau governante, cara? Tem... eu tô falando de Minas Gerais, que elegeu Aécio Neves durante muito tempo, né? Elegeu Pimentel, mas porra, São Paulo tá de sacanagem. Um dia a gente tem que fazer um programa pra descobrir qual é o encanto do Aécio Neves, né, cara? Que ele não foi preso, mas tudo bem, deixa pra lá. Cara, isso aí é complicado. Isso é uma coisa complicada. Família tradicional brasileira é outro nível, né? Então vamos à nossa mensagem de fim de ano. Para os nossos queridos ouvintes, acabou 2018. Quando vocês estiverem escutando isso, vocês já ouviram muita piada do tio do pavê, né? Vocês já devem ter bebido muita. A tia que perguntou sobre a namoradinha ou o namoradinho já encheu e torrou o saco de vocês. Você já deve ter ganhado 2 pares de meia e 2 conjuntos de cueca. E tá pensando aí o que você vai fazer em 2019. Eu, Bruno da S, digo pra você que em 2019 você procure fazer tudo diferente, mas de uma maneira melhor, né? Procure sentar um dia sozinho, repensar suas atitudes, sejam elas boas ou más, que você procure fazer sua vida melhor do que ela foi até esse ano. E que no ano que vem você consiga fazer ela melhor, que você não arrume confusão com ninguém por causa de político nenhum, porque posso te afirmar que nenhum deles vale a pena, nenhum deles presta. E se você brigou com algum familiar, algum primo, algum amigo, algum conhecido, dá o braço a torcer, vamos lá, vamos conversar, porque sozinho ninguém vive essa vida. E vamos tentar fazer um 2019 melhor do que foi 2018, com menos brigas, mais entendimento e mais alegria, sempre. Porque aí quando a gente tenta prolongar as alegrias pequenininhas que a gente vai tendo na vida, a gente tem pequenos, grandes momentos de felicidade. Então espero que em 2019 você seja mais feliz do que foi em 2018. É a minha mensagem de fim de ano para você. Eu acredito a mensagem do Bruno foi muito bem colocada, é isso aí mesmo. Eu gostaria de desejar a todos que nos acompanharam esse ano aí um ótimo ano, um novo começo, ou que as coisas, os projetos, né, deem certo aí para esse novo ano. Gostaria de agradecer também a todo mundo que participou aqui do Papo de Calçada, os convidados, as pessoas que entraram na nossa equipe, né? Então, muito obrigado mesmo, assim, são vocês que ajudam a fazer esse programa aqui dar certo. E, sim, colocar aí, galera, vamos, né, nos ajudar a continuar com esse projeto, coisas novas virão. Abracem, continuem abraçando o Papo de Calçada, né, repassa aí por seus amigos, comenta aí. Esse ano nós tivemos muitos comentários assim no nosso blog, pessoas mandando feedback, então continue mandando, isso dá um apoio muito grande pra gente. Hoje, Bruno, até vi lá no nosso YouTube, alguém comentou lá no YouTube, no canal, aquele vídeo de tutorial. Então, muito obrigado quem comentou, quem está comentando aí. Vamos tentar continuar esse projeto agora nas férias também. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo, gratidão. Não tenho outra coisa para falar. 2019 tá aí, coisas boas virão. Esperamos que continuem nos acompanhando aí. Siga a gente nas redes sociais, @papocalçada. Nosso blog papodecalçadapodcast.blogspot.com.
O canal do YouTube é só procurar lá, Papo de Calçada Podcast. Eu mencionei aqui, vou tentar fazer nesse janeiro alguns vídeos de tutorial para você que quer aprender a fazer podcast, né? Muitas vezes nós começamos como ouvintes e resolvemos fazer podcast, o nosso podcast, e tivemos que aprender muita coisa nesse processo. Então eu quero fazer lá alguns vídeos que vão ajudar, né, a quem está realmente começando. Não é nada profissional, são ideias para quem está começando conseguir fazer, desenvolver alguma coisa. Então vai lá, curte nosso canal no YouTube, segue a gente aí também nos agregadores, compartilha com os amigos, comenta, e é isso aí. Um beijo, um abraço, até logo. Fica aí com o especial Gavetão no mês de janeiro e a gente volta no final de janeiro com nova temporada, novos episódios, com energias renovadas para o ano novo. Beleza?